Vamos lá para a nossa aula de ciências. Abram, por favor, a apostila de vocês lá na página 103. Diz o seguinte, um passo a mais. Na outra aula de ciências, nós começamos a ver lá sobre a influência, das plantas na nossa vida, as plantas na natureza, o que as plantas podem nos proporcionar, alimentos, remédios, madeira. Então, nós começamos a ver sobre esse tema e nós vamos continuar, tá bom? Vamos lá, acompanha a leitura comigo. Flávia resolveu fazer um bolo. Observe a receita que ela utilizará e circule todos os alimentos que provêm de plantas, ou seja, que vão ter a sua origem de plantas, ok? Então vamos lá, primeira. Meia xícara de chá de óleo de girassol. 3 cenouras médias raladas. 4 ovos. 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó. Cobertura: 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de chocolate em pó e 1 xícara de chá de açúcar. Nós vemos aí que é uma receita de bolo de cenoura, E aí vocês vão circular todos os ingredientes que vêm de plantas, que a origem dele, alguma coisa que vai dar no resultado final ali dele, vai ter origem de planta. Por exemplo, a farinha de trigo, ela vem do trigo, que é um tipo de cereal. Então, eu vou circular lá, farinha de trigo. Por exemplo, chocolate em pó. O chocolate em pó, ele não vem de... Você não vai logo de cara pensar, por exemplo, numa fruta, Só que ele vem do cacau, ele vai ter alguma coisa ali de origem, que é de planta, no caso, que vai ser algo que vai estar ali na terra, que é o cacau. Mas vai ter açúcar, vai ter corante, vai ter aromatizante, vai ter outras coisas. Mas ele tem algo ali nele que é de origem de planta. Aí, por exemplo, o ovo. O ovo não, o ovo ele é de origem animal, porque o ovo ele vem lá da galinha, Então, o ovo não entra aí. Então, por exemplo, você vai circular a farinha de trigo, vai circular o chocolate em pó e vai olhar os outros ingredientes que também têm origem de alguma coisa que nasce na terra, tá bom? Vamos lá na 2. Uma vitória régia pode crescer no deserto? Vitória régia é aquela flor que a gente viu que ela cresce em cima da água, uma bem grandona, que nos desenhos animados o sapo às vezes fica em cima ali, uma flor bem grandona, e a gente viu nas páginas anteriores aí deste capítulo da nossa apostila. Justifique comparando as características do ambiente em que encontramos a Vitória Régia e as características do deserto. A Vitória Régia, ela não consegue, sobreviver no deserto. Por quê? Se eu acabei de falar que ela é uma planta que ela cresce em cima da água, nos rios ali, Ela cresce ela é uma planta o quê? Aquática. Um deserto, ele não vai ter essa quantidade de água suficiente que uma planta aquática vai precisar. Então ele fala lá, ela pode crescer no deserto? Não. Aí ele pede para você justificar. Por quê? Porque a Vitória Régia é uma planta aquática, ela precisa da água para que ela cresça, Deixa eu voltar aqui umas páginas para ver onde que tem a Vitória Régia lá. Lá na página 96, ó. Aqui, ó. Essa plantinha aqui é a Vitória Régia. Eu vou deixar uma imagem também de Vitória Régia aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá para a página 104, por favor? Pesquise fotos de seres vivos que estão utilizando plantas e colhe-as no espaço abaixo. Escreva a finalidade do uso retratada em cada imagem. Então, você vai pesquisar aí na internet. Se você tiver impressora, você pode imprimir. Se você não tiver impressora, você desenha, joga na internet, olha e desenha aí, tá bom? De seres vivos utilizando plantas. Você pode olhar ser humano utilizando plantas para fazer móveis, para fazer medicamentos, para fazer alimento. Você pode ver para fazer artesanato. Você pode ver construir casas, Por exemplo, o telhado ali de palha. Você pode observar, você joga dessa maneira. Seres humanos utilizando plantas, seres humanos utilizando a natureza. Vai aparecer ali, você escolhe um e desenha. Se você tiver impressora, você pode imprimir, ok? Vamos lá para a página 105 para ir além. Os corantes vegetais extraídos de diversas plantas coloram vários alimentos que comemos. Em rótulos, os corantes são representados por siglas como INS 160B,
que é o corante de urucum. A gente viu urucum, né, ó, na outra aula. INS 100, corante de cúrcuma. E INS 150A, que é o corante caramelo. Além desses corantes naturais, há também diversos corantes encontrados em alimentos. Colhe o rótulo de algum alimento no espaço abaixo e converse com o professor e os colegas sobre a pergunta a seguir. Escreva a resposta no seu caderno. Presta atenção que nós vamos adaptar essa atividade. Vou só terminar de ler ela. Na letra A, o rótulo que você escolheu é de que alimento? Aí ali embaixo, ele utiliza algum corante? Qual? É um dos corantes mencionados no texto? E na C, pesquise se o consumo em excesso de alimentos com corantes é bom para a saúde e registre suas conclusões no caderno. Então, presta atenção aí. Vocês vão escolher qualquer alimento aí da casa de vocês, não necessariamente, se você não conseguir arrancar o rótulo, né? Porque, por exemplo, tem coisas que, por exemplo, aqui, ó, um protetor solar aqui da Pro. Ele não tem um rótulo, o que está escrito já está escrito na própria embalagem. Se você não tiver como colar o rótulo, você vai ficar olhando para esse rótulo para poder responder as perguntas lá no seu caderno de ciências. Se você tiver como colar esse rótulo, se você tiver como tirar esse rótulo e colar aqui, perfeito, tá? O que é o rótulo? O rótulo é a embalagem. Só que o que vai ser importante pra gente? Todos os alimentos, produtos, eles têm uma lista ali de ingredientes. Deixa eu pegar um aqui que seja maiorzinho. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele vai ter como eu uso a lista de ingredientes, por exemplo, aqui, a composição disso aqui, ó, uma água termal. A composição, ou seja, os ingredientes que tem aqui. Minerais, zinco, magnésio e sódio. Então, lá no rótulo, o que é importante? É a propaganda? Não, o importante é você olhar os ingredientes. Essa parte dos ingredientes vai estar geralmente na parte de trás ali das embalagens, né? E vocês vão reparar que o quê? Presta atenção. A quantidade das coisas que tem, ele tá na ordem. Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente de um alimento é açúcar, quer dizer que o que mais tem naquele alimento é açúcar. Se o primeiro ingrediente é tomate, não quer dizer que o que mais tem ali naquele alimento é tomate. Então, ele vai seguindo uma ordem do que tem mais até chegar no que tem menos ali. Peguem produtos que a maioria deles vão ter corante, tá? Mas peguem produtos industrializados, tipo molho de tomate, embalagem de bolacha, de Danone. Vão olhando esses produtos aí. Como eu disse, você não vai abrir uma bolacha, rasgar a embalagem dela só para colar aqui. Você pode observar, né, a embalagem ali, os ingredientes para poder responder, tá bom? Você só vai fazer o quê? Nesse espaço em branco, se você não conseguir colar o rótulo, você nesse espaço em branco você vai escrever, por exemplo, molho de tomate, bolacha traquinas, você vai escrever ali. Aí ele fala lá, o rótulo que você escolheu é de que alimento? Essa pergunta você responde aqui na apostila, se você não conseguir colar o rótulo aqui, combinado? Na B, ele utiliza algum corante? Você vai procurar essas siglas ali, ou às vezes até vem escrito, contém corante tal, tal, tal. Ele vem escrito ali. Aí ele fala ali, é um dos corantes que está mencionado no texto? Se for alguma dessas siglas que estão ali, ou então está escrito corante de cúrcuma, ou corante de caramelo, ou corante de urucum, você vai anotar se é algum desses. Aí ali na C, pesquise se o consumo em excesso de alimentos com corantes é bom para a saúde e registre a sua conclusão no caderno. Eu já vou dizer para vocês que não é bom. Só que eu quero que vocês vão atrás de ver o porquê que não é bom. Então você coloca lá, por que não é bom consumir muito corante? Joga no Google, ele vai te dar a resposta, você lê e anota no seu caderno. Por exemplo, a minha filha. Vou deixar uma foto dela aqui, ó. Isso aí é o braço dela, todo vermelho, parece que ela estava se coçando, mas na verdade não. Ela tem alergia a corante vermelho. Quando ela come coisas que tem corante vermelho, ela fica dessa maneira. Isso até a gente descobrir, né, acontecia essas crises. Ela começava a se coçar e a gente não sabia o que era. Até que a gente descobriu. Então hoje, por exemplo, ela não toma refrigerante, né, principalmente Coca-Cola e Fanta Uva, né, que são os que tem mais corante vermelho. Ela não come Doritos, ela não come salsicha, ketchup ela come ainda e fica toda pipocada, porque ela gosta de um ketchupinho, hein?
Mas assim, a maioria das coisas com corante vermelho, ela não come ou come uma quantidade muito menor. Por exemplo, se ela vai tomar um Danone, ela não pode tomar 2, 3 danoninhos, porque aquele rosinha é feito por um corante vermelho e isso vai dar alergia nela, ok? Então, eu já estou falando para vocês que o consumo de corante não é bom para a saúde. Agora, eu quero que vocês me expliquem o porquê. Escrevam aí no caderno de vocês o porquê que não é bom, tá bom? Vamos lá começar a nossa segunda unidade aí da apostila, lá na página 106. De onde vêm as plantas? Vamos lá na página 107. Quando o feijão está crescendo, quais são as primeiras partes que crescem? As primeiras partes que crescem ali do feijãozinho, né? Começa a crescer o quê? A raiz que tá dentro da terra, que a gente não vê, né? E começa a crescer o caule, que é o cabinho, tá bom? 2. Quais são as últimas partes que crescem e abrem? É ali as folhas, né? A última parte que cresce ali são as folhas. Aí ali na 3. Do que uma planta precisa para crescer? Lembra que a gente fez a experiência do feijãozinho? A gente viu que precisa de sol, de água, né? Precisa de terra com vitaminas. Então, a florzinha ali, mas por exemplo, a gente fez o feijãozinho e colocou ele no algodão. Ok. Só que depois a gente teria que plantar numa terra, porque ele ia crescer um pouquinho ali, ele ia germinar, e depois a gente tinha que plantar na terra, senão ele não ia ir para frente, não ia crescer um grande pé em um copinho de café com algodão, né? Lembra que eu falei para vocês que as plantinhas, elas fazem o próprio alimento delas, e elas precisam do sol para fazer o próprio alimento delas, né? Vamos lá na 4. De onde vêm as sementes do feijão? De onde vêm as sementes do feijão? E aí? Vocês acham que vem da onde? Elas vêm do quê? De outro pé de feijão, né? Ela vem de outra planta, né? Ela, por exemplo, da onde vem a semente do mamão? Do próprio mamão, né? Tá dentro ali do mamão. Então, a semente do feijão vai vir do próprio feijão, tá bom? Vamos lá na página 108. Para início de conversa, observe esta imagem e converse com o professor e os colegas para responder as perguntas. Que partes da planta nós podemos observar nessa imagem? O que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Vamos observar aí. A gente consegue ver folhas, a gente consegue ver as frutas, né? Ou os frutos. A gente consegue ver os galhos. Então, eu consigo ver essas 3 coisas. Se você conseguir observar outra coisa, você pode anotar aí. Eu consigo ver os galhos, né? As folhas e os frutos. Você anota ali. Na B. Todas as plantas têm frutos iguais aos da imagem? Sim ou não e por quê? Não. Cada planta vai ter um fruto diferente, um formato diferente, uma cor diferente, um tamanho diferente. Não, né? Aí fala lá por quê? Aí você escreve aí, porque cada planta, cada árvore vai ter um fruto diferente, né? Na C. Você conhece essa planta? Que produto ela dá? Desenhe em uso que as pessoas fazem deste produto. Essa árvore aí, essa planta, ela é um pé de café, tá? Aí ali é uma planta que é um cafeiro. Então ali você tá vendo ali que as frutinhas ali do café, elas são vermelhinhas. Por que o café é preto? Porque essas frutinhas são torradas, ou seja, elas são aquecidas lá no forno e elas ficam torradinhas. E aí depois disso é moído o café para poder fazer o cafezinho que a gente toma aí. Ele pede para você desenhar em que as pessoas usam. Você pode fazer um copo de café com leite, você pode fazer uma xícara de café, né? Você pode fazer um doce de café, se você quiser. Você escolhe uma forma de você representar o café. Essa frutinha do café vermelhinha, ela é docinha. O café, quem já tomou café, ele costuma ter um gostinho mais amargo. A frutinha, ela é docinha. Ela fica amarga depois que ela é torrada. Por que não faz café da frutinha vermelhinha? Porque ela não vai fazer pó. Como ela é molhada, como ela ainda não tá desidratada, ela não foi torrada, ela não perdeu a água dela, não vai fazer pó aquilo ali. Vai fazer algum tipo de doce, vai fazer alguma pasta, ele não vai fazer um pó. Então, não dá para fazer café com a frutinha vermelhinha, ok? Vamos lá na página 109, que é a nossa última aí. Observe esta imagem de uma laranja e converse com o professor e os colegas e responda a pergunta. Que partes da planta nós podemos observar nessa imagem? Igual nós fizemos na outra página, vocês vão observar aqui o que vocês conseguem ver nessa imagem. Na B, que partes da planta aparecem na imagem de laranja que não aparecem na imagem de cafeiro? Se você reparar,
No pé de laranja tem flores. Lá no pé de café não tem flor. Então, o que tem de diferente é que aqui aparecem flores e lá não aparece, ok? Na 3. Onde se encontram as sementes da laranjeira? Circule nesta imagem. Então, você vai olhar aí essa laranja cortada ao meio e vai circular todas as sementinhas que você conseguir ver, ok? Por hoje de ciências é isso. Se você ficar com alguma dúvida, se você não conseguir fazer alguma das atividades, você pode me mandar mensagem que eu vou te ajudar. Um beijo!